Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Luciene Araújo e quero de antemão parabenizar a Igreja Batista em Miramar, na pessoa do meu amigo, pastor Jean Kleber, também o Seminário Kadosh, na pessoa do meu sempre diretor, pastor Ildemar Medeiros, e quero parabenizar o Ministério de Homens e Mulheres da Igreja Batista em Miramar, pela iniciativa maravilhosa, pelos projetos que nos estão sendo apresentados e presenteados, não é? Primeiro, eles, os 70 homens que marcaram a história da Bíblia, a história da igreja e a história de missões, e agora chegou a vez das mulheres, e nós louvamos a Deus porque, inclusive, com a implementação de mulheres que estão influenciando ainda a nossa história, né, e nos trazendo contribuições tão importantes para a pregação do Evangelho. Bem, estamos diante dos 504 anos da Reforma Protestante. Domingo agora, dia 31, é dia dessa celebração. E eu gostaria de trazer um pouquinho a respeito de uma voz feminina que o Senhor levantou no processo da Reforma Protestante no país católico da França. E estamos nos referindo a uma grande mulher, pouco falada, pouco mencionada, mas que teve uma vida com propósito. Margarida de Navarra. Ela foi uma princesa da dinastia dos Valois. Bom, a pronúncia não é essa, né? Mas eu estou aportuguesando mesmo. E ela também se tornou depois rainha de Navarra, por causa do casamento com seu segundo esposo, Henrique. E, consequentemente, Margarida de Navarra, ela foi, sobretudo, uma legítima discípula de Jesus. Desde cedo, demonstrando uma vida de devoção, mas quando ela teve acesso aos escritos de Lutero, ela teve o seu coração inundado pela graça salvadora do Evangelho de Jesus. E, embora a semelhança de Lutero, ela não quisesse promover uma ruptura no seio da Igreja Católica Romana, mas como Lutero e tantos outros homens piedosos que lhe antecederam, desejava que houvesse uma reforma que saísse do interior da Igreja Católica, promovendo uma purificação, tendo em vista que havia uma grande enfermidade na alma da igreja, né? O clero estava mergulhado na corrupção, na imoralidade, os monastérios, os padres. Então, nós bem sabemos como estava a vida decadente da igreja nesse período, né? E uma vida marcada por crimes, marcada por luxúria, marcada pela imoralidade. Então, Margarida, ela toma conhecimento dos ideais da reforma e ela percebe que, embora não quisesse essa ruptura, ela tinha que se aliar a esse projeto. Então, ela acaba abraçando essa causa, ela foi patrocinadora, patronesse dos humanistas bíblicos, e depois ela pôde também apoiar de maneira considerável os colaboradores de Lutero e especialmente o grande reformador João Calvino, com quem ela trocava correspondência, a quem ela deu abrigo quando ele teve que fugir da França por causa da reforma, e ela também pôde contribuir financeiramente para a sua estadia em Genebra, e nós bem sabemos o significado da estadia de Calvino em Genebra, como ele ali, além de ter promovido a reforma, ele também pôde treinar pastores tanto para atuar na França como em vários outros países da Europa. E há quem diga que se não fosse pela contribuição de Margarida e a sua proteção, porque muitas vezes ela usou a sua capacidade de persuasão e também se valeu do grande amor que o seu irmão, o rei Francisco I, nutria por ela e ela por ele, para relaxar as prisões de muitos reformadores e até livrá-los da morte.
E também ela pôde contar, né, com o apoio do seu irmão, né, que muitas vezes lhe permitia que ela pudesse patrocinar os reformadores, mandando de cidade em cidade, anunciando, né, a sã doutrina. Então, ela foi realmente uma mulher de grande prestígio, e o mais interessante de tudo é que Margarida de Navarra, ela usou todos os seus dons e talentos para a glória de Deus. Margarida, ela nos deixou várias contribuições, né? E uma delas foram seus contos. E esses contos, eles foram muito importantes porque ela, através deles, ela tinha o propósito de aproximar as pessoas do Evangelho de Cristo, porque esses contos, embora trazendo realidade do cotidiano, tanto da corte como da vida, né, do povo comum, mas principalmente ela denunciava os abusos dos clérigos, o abuso da corte clerical, né, e sempre concluía esses contos trazendo lições de moral, fundamentado na palavra de Deus. Então, usando uma linguagem acessível, o que era muito diferente no período onde a erudição era um fator preponderante. Mesmo ela sendo uma grande erudita, ela resolveu usar uma linguagem mais informal, a fim de que as pessoas pudessem tomar conhecimento dos acontecimentos, mas principalmente da sã doutrina. Então, podemos dizer que ela foi uma grande teóloga. Ela, como eu já disse, contribuiu muito no patrocínio, né, na disseminação do movimento de reforma. Mas eu quero destacar a contribuição dessa mulher como uma legítima discípula de Jesus. Quando nós lemos o texto de Marcos 10:45, Marcos, ele, escrevendo aos Romanos, ele diz que porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nós podemos ver uma marca da vida de serviço na vida de Margarida de Navarra, que colocou seus bens, né, o seu dinheiro à disposição, né, dos menos favorecidos. Era uma mulher que usava muito pouco o seu dinheiro para o seu bel prazer, mas ela basicamente empregava os seus recursos, os seus bens, para abençoar a grande população carente. Então, ela foi madrinha dos órfãos, das viúvas, dos menos privilegiados, e normalmente usava roupas de uma dama comum para poder conversar com as pessoas, colocava as crianças no seu colo e dessa maneira se identificava com os menos favorecidos, anunciando-lhes o evangelho da graça salvadora de Jesus. Então, ela tinha uma religião muito prática, uma religião muito viva e marcada pela misericórdia, como o próprio Jesus diz, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Me chamou muita atenção a vida dessa mulher que abriu mão, né, de si mesma, e embora vivendo dentro de um contexto, né, de luxo, de status, de fama, de poder, ela abriu mão de tudo isso, porque mesmo sendo uma rainha terrena, ela vivia com seus olhos fitos no reino dos céus. Então, ela nos deixa marcas indeléveis, ela nos deixa um exemplo de uma legítima discípula de Jesus, de uma mulher que usou toda a sua influência para glorificar aquele que lhe salvou. Que também nós possamos abrir mão, da nossa vaidade, abrir mão, do falso pensamento de que temos capacidade vinda de nós mesmos, mas que possamos reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos, foi o Senhor que nos deu, e a exemplo de Margarida de Navarra, precisamos colocar tudo isso a serviço do reino de Deus. Como Paulo, eu penso que Margarida pôde também viver o princípio
declarado lá no texto de Filipenses capítulo 3, quando Paulo disse que ele considerou tudo que ele tinha, tudo que ele era, né, humanamente falando, considerou todos os status, né, como esterco, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Essa mulher, ela tinha como seu verso favorito os Salmos de número 51, verso 10, quando Davi orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Mesmo sendo submissa à sua mãe, que tinha um caráter completamente diferente do dela, ambiciosa, dada ao prazer, ela não viveu os princípios, o exemplo da sua mãe, mas ela pôde, de fato, ser considerada como uma grande mulher de Deus. Ela é retratada como uma mulher que não era muito bonita fisicamente, mas era amada por todos, porque ela combinava a pureza do seu caráter com as suas virtudes cativantes. Era uma mulher que era apaixonante e que deixava apaixonado todos que lhe tinha o prazer da sua companhia. Queridos, que possamos, nesse contexto, principalmente nós mulheres, né, lembrar do que está escrito lá em Provérbios 31, 10. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.